E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje a gente vai resolver essa questão aqui do livro do Halliday. É o capítulo de número 30, questão de número 2, da nona edição, e que vai falar sobre a lei de Faraday. A questão ela fala sobre uma espira, né, uma circunferência, que ela tem um raio variável com o tempo. Então, pode causar um estranhamento na hora de resolver, mas é um passo sutil que vai ter nessa questão. Então, vamos lá. O material condutor elástico é esticado e usado para fazer uma espira circular com 12 centímetros de raio, que é submetida a um campo magnético uniforme de 0,800 Tesla, perpendicular ao plano da espira. Ao ser liberada, a espira começa a se contrair e o seu raio diminui, inicialmente, a taxa de 75 centímetros por segundo. Ele pergunta qual que é a força eletromotriz, ou seja, a nossa fêmea ali, induzida na espira durante essa contração. Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que a fêmea induzida ela é igual a menos a derivada temporal do fluxo magnético nessa espira, né? Então, o que a gente tem que calcular aqui é o fluxo magnético. Nesse caso, a gente tem uma espira circular e ela vai ter uma área, que eu vou rachurar aqui de verde, e vou chamar ela de A. Essa espira, o campo é perpendicular ao, ao plano que essa espira está contida. Então, isso significa que ele forma um ângulo de 90 graus com o plano da espira. Tudo bem? O que acontece? Eu agora vou ter que escolher uma normal em relação a essa espira. Eu posso escolher uma normal que aponta para baixo, ou seja, ela vai formar um ângulo de 180 graus com o campo, ou eu posso escolher uma normal que aponte no mesmo sentido do campo, que na minha opinião é a mais fácil de você escolher, porque, como a gente sabe, a gente vai ter que resolver um produto escalar. Ou seja, a gente sabe que o fluxo do campo magnético é a integral dupla sobre a superfície do campo vetorial, ou seja, do campo magnético aqui que a gente vai ter, escalar com o meu elemento de área, correto? Mas quando a gente resolve um produto escalar, a gente consegue escrever esse produto escalar da seguinte maneira: a integral dupla sobre S do campo, do módulo do campo, vezes o cosseno do ângulo, vezes o elemento de área. O que acontece? Esse ângulo θ ele é constante para qualquer elemento de áreazinha que eu pegar aqui. Então, como eu escolhi o ângulo θ sendo igual a zero, ou seja, o vetor B e o vetor normal do plano sendo paralelo, esse termo aqui, cosseno de zero, vai dar o cosseno de zero, que é igual a 1. Então, na verdade, o fluxo do campo magnético, para mim, é a integral dupla de B dA sobre a superfície S. E melhor ainda, o campo ele é constante. Então, esse campo ele pode sair para fora da integral. Isso aqui fica a integral dupla sobre um elemento de área, que na verdade é a própria área dessa espira que eu escolhi. Né? Dessa espira que a gente está analisando, perdão. E qual que é a área de uma circunferência? Né? A área da circunferência, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Só que aqui tem uma sacada. O raio, o meu raio R, ele depende do tempo. Né? O meu raio R, na verdade, eu escrevi meio esquisito, ele é um R de T. Então, quando eu soltar a espira, ele vai começar a diminuir de tamanho. A gente sabe, então, só falta aqui calcular nossa φ, é menos a derivada temporal do meu fluxo do campo magnético. Então, é menos d dt da expressão do meu fluxo aqui, que é B
πr ao quadrado. Beleza? Então, o b e o π são constantes. Então, fica menos b π d dt de r ao quadrado. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Mas qual que é a derivada de r ao quadrado em relação ao tempo? Bom, a gente vai ter que utilizar aqui a regra da cadeia. Então, vai ficar menos bπ, constante. Derivada de r ao quadrado é 2r, só que eu tenho que multiplicar pela derivada do cara de dentro, né, que é r. Mas quem que é r em relação a t? dr dt. Esse dr dt é a velocidade com que a espira está se contraindo, beleza? E esse r aqui é o meu raio inicial, a partir da qual eu começo a analisar esse fenômeno. Então, pelas informações aqui denunciadas, a gente sabe que o raio inicial é 12 centímetros, o campo é 0,800 Tesla, e a taxa com que esse raio se contrai, né, que ele diminui, é de 75 centímetros por segundo. O único cuidado que a gente vai ter que tomar aqui é que as unidades aqui estão em centímetro por segundo, a gente vai ter que passar para metro. Então, minha força eletromotriz induzida vai ser menos 0,800 vezes π vezes 2 vezes o meu raio inicial, que é 12, vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 vem do centímetro, tá? 10 a menos 2 dividir por 100, que aí a gente tem o centímetro sendo convertido para metro, vezes a velocidade com que esse raio aqui está variando, né? O meu dr/dt. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado porque ele está diminuindo. Então, o sinal que ele carrega, como ele contrai, é negativo. Então, é o valor que ele me deu aqui, 75 centímetros por segundo, só que com sinal contrário. Menos 75 vezes 10 a menos 2, que é o centímetro, né, por segundo. Eu não vou botar o por segundo aqui, porque quando a gente fizer o jogo das unidades, como a gente está trabalhando com o Sistema Internacional de Medida, já vai me dar a FEM aqui em volts. Então, utilizando a calculadora aqui, a gente pode resolver 0,800. Antes de tudo, menos com menos aqui vai dar mais. 0,800 vezes π, vezes 2, vezes 12, vezes 75, vai me dar 4.523. Aí a gente faz a multiplicação aqui. Eu vou botar mais umas casinhas aqui decimais, só para a gente ter uma precisão, a gente já conserta. Vezes 10 a menos 4 volts. Como todas minhas informações dadas no enunciado têm 3 algarismos significativos, então minha resposta também tem que ter 3 algarismos significativos. Então, com 3 algarismos significativos, eu vou jogar minha vírgula para cá. Então, eu vou ter a seguinte resposta: 452 vezes 10 a menos 3 volts, que na verdade é 452 milivolts. Então é isso, espero que tenha ficado claro a resolução e até a próxima. Pessoal, só para deixar claro aqui que esse sinal aqui que a minha FEM carrega, ele vai depender da normal que eu escolhi aqui em cima. Na verdade, esse sinal aqui ele confirma se o sentido de circulação que a normal me dá é o verdadeiro. Como assim? Nesse caso aqui, eu escolhi a normal apontando no mesmo sentido do campo. É uma escolha arbitrária, eu poderia ter escolhido ele para baixo. Isso significa que o sentido de circulação da minha corrente tem que obedecer à regra da mão direita dessa normal. Ou seja, ela tem que circular assim, a minha corrente. Correto? Então, esse sinal positivo, ele na verdade, esse sinal positivo que a gente encontrou aqui, ele na verdade está falando assim: cara, você acertou o sentido que vai circular essa FEM, essa corrente induzida. Caso eu tivesse escolhido a normal orientada para baixo, no final das contas, o que mudaria é esse sinal aqui, seria negativo.
né? E nesse caso, se eu escolho a normal para baixo, a minha circulação ela acontece nesse sentido aqui, né? Deixa eu fazer um círculo melhor. Seria nesse sentido aqui. Só que aí ele está dizendo, cara, ele não é esse sentido, é o outro sentido, quando aparece o sinal de menos. Então eu espero ter ficado claro essa explicação e até a próxima.